Será que está gravando? Tá. Pronto. Vamos lá. O que vocês sabem sobre o acidente vascular encefálico? O que vocês conhecem? Deixa eu pegar só umas 2 luzes para mim, por favor. O que vocês conhecem sobre o que vocês sabem? Já viram algum paciente? Sabe alguma coisa sobre acidente vascular encefálico? Acontece uma hemorragia? Pode acontecer uma hemorragia, pode ser por uma hemorragia, né, que a gente chama de hemorrágico, AVE hemorrágico. Pode também ser uma isquemia por uma falta de oxigênio na região. O que mais? As sequelas são para sempre? Como é que funciona? Tem casos que sim. Hã? Depende, né? Depende de muitos fatores. Quais são esses fatores? Quais seriam esses fatores? Para a gente dizer assim, o prognóstico ele é bom, o prognóstico é ruim. Pensando na parte funcional, ele não vai ter uma boa funcionalidade. O que pode interferir no resultado? O que pode interferir? Se for uma lesão muito extensa, tá? Depende da localização da lesão. A gente conversou, né? Que tudo depende muito da localização. O que mais? O tempo de início do tratamento. Vai influenciar ou independe? Influencia, né? Tá? Então, o tempo de início do tratamento ele vai influenciar diretamente no que o meu paciente vai ganhar, tá? Na recuperação do meu paciente, tá bom? Então, isso vai influenciar diretamente. Um paciente que te procura depois de 1 ano, você ainda vai conseguir ganhar muita coisa? Provavelmente não, tá? Então, tudo isso depende. Acidente vascular encefálico, o AVE, também conhecido como AVC, e também algumas pessoas chamam de derrame, tá? Então, às vezes o paciente chega para ti, olha, eu tive um derrame, tá? Epidemiologia, ele está entre as 4 maiores causas de morte em muitos países. É comum? Por que a gente tem essa taxa tão alta? Por que vocês acham que ele é tão comum? Hábito de vida, né? Tá ligado à hipertensão. A gente tem muitos fatores de risco, tá? Para a gente evitar um AVE, a gente tem que pensar muito no quê? Qualidade de vida, fatores de risco, tá? Então, na verdade, a gente trabalha muito na reabilitação do paciente pós-AVE. Mas, ao meu ver, a gente deverá trabalhar mais aonde? Na prevenção, né? A gente já tem muito fisioterapeuta inserido na prevenção. Muito não, né? A gente já tem pouco, na verdade. Fisioterapeuta inserido na prevenção e muito na reabilitação, tá? Mas a gente vem mudando. A gente vem passando por essa transformação, essa é a verdade, tá? A gente vem saindo de uma fisioterapia apenas reabilitadora para trabalhar mais nesses PSFs, mas ainda é muito pouco, tá? A gente ainda vê muito pouco paciente trabalhando fisioterapeuta trabalhando na prevenção. Ele é mais incapacitante do que fatal. O que quer dizer essa frase? O que quer dizer isso? Ele é mais incapacitante do que fatal. O que vocês entendem por isso? Ele altera mais a questão da funcionalidade. Então, o AVE, tem muito paciente que evolui a óbito?
Até tem paciente que evolui a óbito, mas se a gente for colocar numa balança, a maioria fica o quê? Incapacitado, perde a funcionalidade, tá? Ok? Então, por isso que ele é mais incapacitante do que fatal. Mas isso não quer dizer que o paciente não vai evoluir ao óbito. A gente tem vários pacientes que evoluem, mas se a gente for pesar numa balança, a maioria fica com sequelas. Tem custos enormes, tanto no cuidado da saúde quanto na produtividade perdida. Tem paciente novo que tem AVE? Sim, né? Eu já atendi paciente de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, paciente que estava trabalhando, né? Estava sendo produzindo, tá? E aí precisou ser afastado. Então é uma produtividade perdida e gera um cuidado muito grande para a saúde. Então o ideal é que a gente trabalhasse realmente na prevenção, tá? Paciente hipertenso, que é muito comum. Definição: são sinais clínicos de desenvolvimento rápido de um distúrbio focal, às vezes global, da função cerebral. O que quer dizer isso? Eu tenho um paciente que vai ter sinais clínicos que são clássicos, vocês já conhecem, né? Quando a gente sabe que o paciente está tendo um AVE. Quais são os sinais clássicos? A gente até vê na televisão. Pode ser a dor de cabeça, o que mais? Paralisia facial, né? Dor na nuca. Enjoo, pode ter enjoo, tontura, mas o clássico é aquela paralisia facial, né? De um lado do corpo também. A pessoa perde o movimento de um lado do corpo, tá? Pode ter o desmaio, não consegue falar, cai a comida pelo lado da boca. A gente já viu paralisia facial, tá? Falta só eu botar a aula para vocês. E aí a gente pode ter focal. Quando a gente diz focal, são aquelas áreas pequenas, focais, aquele tamanho menor. Ou global, que é aqueles pacientes que têm que seja uma isquemia ou uma hemorragia de tamanho mais amplo, tá? Que tem duração de mais de 24 horas, que leva à morte sem uma causa aparente daquela de origem vascular, tá bom? Então a gente costuma definir, segundo a OMS, como um AVC ou AVE, tá? Mas aí a gente tem dois tipos. A gente tem o AVE mesmo, tá? O acidente vascular encefálico, e a gente tem o isquêmico transitório. Qual a diferença básica entre os dois? No AVE, eu tenho sinais neurológicos que vão continuar por mais de 24 horas. Então, depois de 24 horas, o paciente que perdeu movimento de parte do corpo, ele vai continuar assim? Vai. No isquêmico transitório, eu tenho um déficit neurológico focal com duração inferior a 24 horas. Então, no isquêmico transitório, o meu paciente, ele teve uma lesão, só que passou as 24 horas, ele começa a recuperar os movimentos. Esse daí a gente chama de isquêmico transitório, tá? Então, ele não permanece com os mesmos sinais e sintomas após 24 horas, tá bom? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer alguém que teve um isquêmico transitório. Não? Só o AVE, que é o mais comum, né? Tá? Então, essa é basicamente a diferença. Os sintomas duraram mais de 24 horas, acidente vascular encefálico. Menos de 24 horas, isquêmico transitório, tá? É transitório, como o nome já diz. Transitório, durou só um período de tempo e depois o paciente começa a recuperar os movimentos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia vascular, a gente vai entender um pouquinho como é que ocorre esse AVE, como é que ele acontece, por que que ele acontece, o que vocês acham que acontece quando o paciente tem um AVE? Pode ser um aumento da pressão, né? Um isquêmico, ele vai ter uma obstrução, né?
Pode ser um trauma? Pode, né? Pode ser um trauma. O paciente pode ter também por conta de um trauma. O trombo, geralmente quando desloca o trombo é o que a gente chama de AVE isquêmico, tá? Ou uma placa. Se a gente tiver uma placa fechando aquela região, né, geralmente associada ao paciente hipertensivo, então a gente tem uma placa que vai fechando, 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 até chegar um momento que o sangue não vai mais passar. A da placa é muito parecido com o do trombo, tá? Só que o do trombo, geralmente o paciente que tem problema de coagulação, e aí eu vou lá, faço movimento, desloco o trombo e vai parar, geralmente nas artérias menorzinhas do cérebro, tá? Ok? E o hemorrágico? É igual? É diferente? Como é que funciona? Teve extravasamento de sangue. Mas como vocês acham que esse sangue pode extravasar? A artéria rompe, né? Tá? Mas por que ela rompe? É comum romper assim? Pode ser a pressão, geralmente sim, pode estar relacionado com o quê? Tem, tem uma relação muito grande também, pode também ser, mas tem um que é assim, é muito comum acontecer nesse tipo de paciente. Paciente que tem aneurisma, tá? Paciente com aneurisma, ok? Se aumentar um pouquinho a pressão, como você falou, aumentar um pouquinho a pressão, ele rompe, tá? Por isso que às vezes, quando a gente está lá no hospital, né? E aí vai fazer fisioterapia no paciente, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você pode causar um rompimento do aneurisma, tá? Teve um caso que um paciente, não sei também se realmente foi por isso, mas a gente escuta a história, né? O paciente tinha um aneurisma cerebral, e aí o fisioterapeuta foi pedir para ele tossir. E aí ele foi lá e tossiu, aumentou a pressão na cabeça, o paciente evoluiu a óbito, tá? Ok? Então, paciente com aneurisma tem que tomar muito cuidado, ok? Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona essa anatomia vascular. A gente sabe que o cérebro ele é perfundido. Vocês lembram ainda da anatomia cerebral, um pouquinho, né? Tá? Ele é perfundido pelas artérias carótidas e vertebrais, tá? Ok? Elas iniciam como artérias extracranianas fora do crânio, então elas começam nessa região. Depois elas vão adentrar a região do crânio, saindo da aorta ou de outros grandes vasos, passam pelo pescoço e a base do crânio para chegar à cavidade intracraniana. Então elas saem daqui. De onde elas vêm? Quem é que é o todo responsável por mandar esse suprimento sanguíneo para o nosso encéfalo, para o nosso cérebro? Mas de quem é o poderoso? Poderoso? Hã? Coração, né? Às vezes é um paciente cardiopata que tem um problema de contração, tá? E aí pode faltar sangue também, pode acontecer nesses casos, tá bom? A carótida e seus ramos são designados como a circulação anterior e a vértebro basilar como a circulação posterior. Tudo isso está relacionado com a anatomia vascular. Só para vocês entenderem que quando a gente tem um AVE, a gente tem um problema em alguma dessas artérias aí, tá? Quanto menor a artériazinha já para o final, mais focal ele vai ser. Quanto maior, mais global ele vai ser. Vocês conseguem entender? Quanto mais no início ele for, mais global ele vai ser. A área vai ser muito mais extensa. Quanto menorzinho, ele vai ser mais focal ainda, tá? Deu para entender?
essa relação com focal e global, tá? Então, aqui a gente tem, ó, essa daqui são as artérias, o quê? Extracranianas ou intracranianas? Aí a gente tem a carótida comum, né? Tá? A externa, a interna, a gente tem a parte anterior. Essa região aqui, basilar, né? Vértebro basilar. Então, o que eu quero que vocês entendam? Se eu tenho um bloqueio nessa região aqui, eu vou ter uma área mais global ou uma área mais focal? Mais global, né? Tudo que vem depois, não esqueçam que depois elas vão se ramificar. As maiores, elas vão o quê? Se ramificar e dar origem a artérias menores. Se eu tenho uma obstrução bem aqui, eu já vou ter uma área mais focal ou mais global? Mais focal. Vocês conseguiram entender? Então, digamos que eu tenho um trombo que veio se deslocando daqui de baixo, tá, gente? Ele veio andando na circulação. Ele conseguiu andar porque aqui ele tem espaço para andar, tá? Então, ele vem. Ele dobrou bem aqui. Aqui começou a diminuir. Ele vai conseguir andar? Não. Ele vai tapar bem aqui e não vai mais ter sangue passando. E é o que está depois disso que vai ter a isquemia. É o que está depois disso que vai ter a isquemia, tá? Ai, gente, crise de tosse. Só um instantinho. Vocês entenderam lá? Sim? O cérebro adulto, ele pesa cerca de 1,5 kg ou 2% do peso corporal. Então, se a gente for pensar, o cérebro, ele é levinho ou ele tem um peso relativo? Tem um peso relativo, né? 1,5 kg é 1,5 kg, ok? E como é que cabe 1,5 kg aqui na minha cabeça? Já fica pesado, né? Como é que vocês acham? Sabe, os sulcos e giros, ele vai se ramificando e se dobrando para poder caber todinho nessa região. Aqui é uma região que a gente tem muita comunicação, a gente tem muita informação. Informação que vai, informação que vem, informação que é processada. Então, eu tenho uma grande área aqui. Para que coubesse tudo isso, ele precisou sofrer essas invaginações, que a gente chama de sulcos e giros, tá? O nosso cérebro, ele requer um suprimento ininterrupto. O que é isso? Pode parar? Não. Então, é sangue circulando o tempo inteiro, ok? Nesse suprimento, eu preciso de aproximadamente 150 gramas de glicose. O que seria essa glicose? Açúcar, né? Isso daí vai me gerar o quê? Energia. Sempre que eu penso em açúcar, em glicose, eu penso em ATP, eu penso em energia, tá? E 72 litros de oxigênio a cada 24 horas. É litro de oxigênio pra caramba, não é? Tá? Então, por isso que a gente precisa desse suprimento ininterrupto. E aí a gente tem o nosso AVE isquêmico, tá? Como a gente já conversou, o isquêmico ele está relacionado com a falta de suprimento, que a gente falou daquele suprimento anteriormente, ó, tá? Então, quando a gente tem essa falta de suprimento de glicose e de oxigênio, a gente chama de AVE isquêmico, tá? O que é o AVE isquêmico? É quando eu tenho uma falta de sangue em uma área do cérebro por conta da obstrução de uma artéria, tá? Esse é o conceito mais comum, ok? E aí a gente tem uma falta de oxigênio e nutrientes que pode levar à morte neuronal em poucas horas, tá? Então, os meus neurônios, eles precisam ou não de suprimento? Como qualquer outra célula, tá? Vocês lembram lá da fisiologia? A gente tem o potencial de ação,
Tudo isso gera ou não gera energia? Requer ou não requer nutrientes? Requer. Por isso que se eu não tiver isso, o meu neurônio vai morrer, tá? Se eu tenho morte neuronal, eu tenho potencial de ação? Não. Quando eu tenho uma disfunção neuronal ou cerebral, eu tenho fluxo sanguíneo cerebral abaixo de 50 miligramas por decilitro. Então, baixou de 50 miligramas. Vocês não precisam decorar isso, tá? É só para vocês entenderem. Também não cai na prova, tá bom? Eu não vou cobrar quantos miligramas por decilitro vai. Não, não cai na prova. É só para a gente entender, não precisa ficar preocupado, tá? Quando eu tenho um fluxo sanguíneo cerebral abaixo de 50 miligramas por decilitro, eu tenho uma disfunção neuronal ou cerebral. Mas quando eu tenho valores inferiores a 30 miligramas por decilitro, eu já vou ter uma lesão neuronal irreversível. Então, vamos lá entender um pouquinho como é que funciona isso. Meu paciente baixou abaixo de 50 miligramas, se eu entrar não, né? Se chegar no hospital e eles entrarem imediatamente com anticoagulante, meu paciente consegue ter menos sequelas, consegue se recuperar mais rápido. Ainda não foi nada irreversível, tá? Então eu consigo evitar que o meu paciente tenha uma lesão irreversível. Mas só que essa não é a realidade. Quando o paciente chega na urgência, ele já chega a nível inferior de 30 miligramas por decilitro. Já se passou, inclusive, um bom tempo. E aí eu já tenho lesões irreversíveis, tá? Às vezes o paciente ele ainda demora um tempo para procurar ajuda, né? Nem sempre o paciente, às vezes ele tem um AVE que é quebrando, e aí ele até fica em casa. E depois ele tem outro. Aí nesse outro que ele vai procurar ajuda. Tá? Isso acontece muito, isso é mais comum do que se imagina. O metabolismo cerebral vai se alterar quando o suprimento sanguíneo é interrompido de maneira completa por 30 segundos. Então é pouco tempo, não é pouco tempo? Então baixou de 30 miligramas por decilitro, passou 30 segundos, morte neuronal, tá? Ok? É rápido ou não é? É muito rápido, tá? Antes de vir para cá, mais cedo, eu avaliei um paciente que teve um quadro de AVE. Então, ele me contando, né? Eu fiz uma anamnese dele. Ele me contando que ele sentia dores nessa região, ele passou alguns dias sentindo dor nessa região. Já era algum indicativo. Eu acredito que não foi só isso. Que ele deve ter tido outras coisas, mas talvez ele não tenha associado. Tá? E até o momento em que ele teve um AVE. Ok? Então, o paciente, às vezes, ele começa a ter alguns sintomas indicando que ele está prestes a ter, tá? Mas quando passa 30 segundos e a gente tem valores inferiores a 30 miligramas por decilitro de sangue, de suprimento, a gente já tem lesão irreversível, ok? Esse aqui eu já falei, né? A gente tem um interrompimento por 30 segundos, tá? Depois de 5 minutos de interrupção, a anóxia, vocês sabem o que é anóxia? O que é anóxia? Falta de oxigênio, né? A anóxia desencadeia uma cadeia de eventos que pode acarretar em infarto cerebral. Então, é tudo, a gente chama do infarto cerebral, tudo que vem depois, tá? Bloqueou a passagem de sangue, tudo que vem depois sofreu isquemia. E aí a gente vai ter morte de neurônio, morte de células gliais. Como é que vai funcionar, tá? A patogênese. No local onde eu tenho o meu trombo, vamos pensar aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui do outro lado. Vamos pensar, vocês estão vendo essa seta aqui? Pensem nisso como um vaso sanguíneo, tá? Uma artéria, ok? E aí, bem aqui, eu tenho um trombo.
tá? Bem aqui. Bem aqui eu tenho trombo. Parou aqui, tá? Após isso, eu vou ter uma estase da coluna sanguínea com segmentação de hemácias. O que é essa segmentação de hemácias? Essas hemácias, elas vão começar a se aglomerar, tá? Sabe aquele sangue coagulado que a gente vê duro, às vezes, quando a gente tem uma feridinha? Aí a gente não vê aquele sangue todo duro? É mais ou menos isso, tá? Então, bem aqui, eu tenho um trombo, tá? Ok? Então, bem aqui eu tenho um trombo. Depois disso, o que vai acontecer antes do trombo? Esse sangue que está aqui, que ia para lá, que ia circular e depois ia voltar, e a gente tem aquele fluxo normal, ele vai acontecer? E esse sangue que está aqui vai acontecer o quê? Vai se acumular, né? Ok? Esse acúmulo de sangue nessa região vai fazer com que o paciente ele tenha o quê aqui? Uma vasodilatação, tá? Extravasamento sanguíneo, certo? Depois disso, a gente vai ter o quê? Pós-trombo. Sim. Poxa, mas ela descobriu que ela teve os anteriores? Não. Descobriu. Mas desde o primeiro ela descobriu depois? Entendi. Entendi. Foi hemorrágico, né? Tá? Acontece muito, tá, gente? A gente recebe paciente que às vezes já teve 5, 6, tá? Às vezes a pessoa teve antes e a pessoa nem procurou ajuda médica nem nada. Só vai descobrir depois que vai fazer o exame de imagem. Aí tem lá a área, olha, você já teve. Você já teve há um tempo. Tem aqui uma área de lesão, tá? Pois é. Tá muito relacionado à pressão. Era hipertenso? Não controlado? A maioria é assim, tá? Tem muito caso de paciente do interior. Eu tive a oportunidade de acompanhar um caso de um paciente que estava tendo um AVE, inclusive conhecido, né? Parente. E aí ele estava tendo um AVE no interior desses do Pará, né? E aí ele procurou ajuda. Quando chegou na unidade de pronto atendimento, simplesmente o médico disse que era uma fadiga muscular, era uma fraqueza, distensão muscular. Eu não sei, faz um tempo que eu nem me lembro mais, mas o médico falou, olha, isso daí é uma fadiga muscular, uma distensão muscular. Paciente clássico, 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 clássico. Perdeu o movimento de um lado do corpo, paralisia facial. E aí a pessoa ficou lá no interior, né? Aí passou aquelas pomadinhas para fadiga muscular, não cuidou da pressão, porque não foi relacionado com nada de AVE. E aí veio o segundo. No primeiro, já conseguia andar, mas teve uma certa fraqueza. Sabe aquele bem fraquinho quando a pessoa tenta fazer o movimento e o braço fadiga muito rápido? Foi isso, no primeiro. Quando foi no segundo, aí perdeu todo o movimento de um lado do corpo, disfagia, tá? Paralisia facial completa, veio para Belém. Era clássico, gente. Eu aqui, inclusive, falei isso é sinal clássico de AVE, tá? E aí, e isso acontece mais do que a gente pode achar assim, nossa, não, é difícil, logo no primeiro faz logo o diagnóstico. Não, isso é muito mais corriqueiro. Oi? Ficou hemiparética. Parética, tá? Mas perdeu, é cadeirante, o pouco de movimento ainda é só assim, esses movimentos, tá?
Braço quase nada. Braço a gente pode até considerar uma hemiplegia de punho, tá? Mas no primeiro, ainda tinha, conseguia andar, só que fraqueza muscular mesmo, aquele músculo, você sabe que, ó, treme, e aí ela foi diagnosticada só com distensão muscular, fadiga, não me lembro, era alguma coisa nada a ver, tá? Então, às vezes é mesmo, sei lá, nem sei dizer o que é, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter uma vasodilatação local, tá? Uma estase da coluna sanguínea, né, por conta de um trombo, com segmentação de hemácias. A gente vai ter o edema, tá? Antes do trombo, porque a gente vai ter essa vasodilatação. O sangue vai extravasar e vai formar um edema, ok? E após o trombo, a gente vai ter necrose do tecido cerebral, tá? Então, não tem oxigênio, não tem nutrientes, morre, tá? As nossas células precisam de oxigênio e nutrientes. Se não tem, morre, ok? É o alimento delas. Aqui no caso é o alimento das células cerebrais. Neurônios, células gliais, tá? Aqui a gente pode ver, deixa eu mostrar no mouse para vocês, tá? Então aqui a gente pode ver, vocês conseguem ver aí, dá para ver direitinho aqui, ó, tá? A gente teve um bloqueio sanguíneo, uma isquemia, uma área de isquemia. Vocês conseguem acompanhar aqui com o mouse? Vocês estão vendo uma região escura? Olha aqui onde eu estou passando toda essa região escura aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Dá para ver aí? É mais escura que o resto da... É mais escuro que essa região aqui? Sim, né? Mas a gente tem que ter um olhar bom, porque senão a gente só vê aqui, ó. Ok? Aqui a gente consegue ver mais, né? Tá? Aqui foi uma área um pouco mais focal, mas a gente tem área menor que essa, tá? A gente tem uma área menor que essa também. A gente tem áreas bem focaizinhas. Pacientes que têm bem pequenos. Aqui, ó. Tá? Conseguem ver aqui? Ok? Esse é o AVE isquêmico. Isso daqui, o que que é isso? Esse pretinho aqui é um ventrículo, tá? Ok? Ventrículo, ventrículo, tá? Aqui tem ou não tem apagamento de ventrículo? Tem, né? Ó. Aqui é uma anjo. A gente consegue ver vaso quando tem bloqueio, tá? O paciente faz um contraste e aí a gente consegue ver a área que é bloqueada, tá? Ó. Qual é o nome dessa região aqui? Essa região tem um nome. Polígono de Willis, tá? Ok? Olha, a gente vê o bloqueio bem aqui, ó. O suprimento deveria estar igual a esse aqui, ó. Provavelmente um AVE isquêmico. Tá? Aqui é só para mostrar para vocês, né? Essa daqui seria a artéria. Isso daqui seria o bloqueio, pode ser uma placa, pode ser um trombo, é assim que fica, tá? Ele vai se deslocar, aqui ele ainda tem espaço para circular, não tem um pouquinho de sangue aqui ainda passando? Mas quando ele chegar numa área menor que essa, ele vai ocluir definitivamente. Dúvidas do AVE isquêmico? Alguma consideração? Nada? Não tem o quê? O paciente ele faz alguns medicamentos para tentar diluir essa questão do trombo, tá? Ele entra com medicamentos. Em alguns casos,
Em alguns casos, mas na maioria não é preciso, em alguns casos ele precisa drenar, se tiver muito edema, tá? Ok? E aí a gente tem o AVE hemorrágico. Gente, mais alguma dúvida do isquêmico? Não? Tudo tranquilo? E o hemorrágico? Como que é o hemorrágico? Extravasamento de sangue, né? Tá? Conceito. São hemorragias intracranianas que decorrem da ruptura de um vaso em qualquer ponto da cavidade craniana, tá? Romper um vaso, AVE hemorrágico. É diferente do isquêmico. O isquêmico faltou sangue, o hemorrágico rompeu todo o sangue naquela região, tá? Tem necrose? Tem, ok? Ele é classificado de acordo com a localização da hemorragia ou de acordo com a natureza do vaso ou vasos que se romperam. Eu posso ter mais de um vaso se rompendo? Posso, né? Quando a gente tem relacionado a trauma, às vezes a gente tem mais de um vaso. Ou então de acordo com a causa. No caso, se a gente for pensar num aneurisma, tá? Então, AVE hemorrágico decorrente de um aneurisma de artéria cerebral anterior, por exemplo, tá? Patogênese. Eu vou ter uma ruptura arterial abrupta que vai levar ao acúmulo rápido de sangue no parênquima cerebral. Professor, uma dúvida. Os meus neurônios, eles não precisam de sangue? Se eu tenho um AVE hemorrágico, eu não vou ter muito sangue, os meus neurônios não vão ficar supridos? É assim que funciona? Não, né? A gente precisa de sangue passando nas artérias, nas veias. E aí a gente tem o que a gente chama de troca, tá? A gente não tem assim um extravasamento, joga sangue em cima deles, tá? Não é assim que funciona. A gente tem toda uma relação de troca. Eu deixo nutrientes, retiro o que não me serve, tá? Então a gente tem toda uma relação de troca. Nesse caso aqui é assim, ó, eu jogo sangue lá, tá? E aí tem morte cerebral. Eu vou ter um aumento da pressão tecidual local, tomar muito cuidado com esse meu paciente. Quem for atender paciente de AVE hemorrágico na UTI, porque às vezes pode ter relacionado um aumento da pressão intracraniana e a gente sabe que a maioria das condutas elas estão contraindicadas, a gente precisa muito reavaliar risco-benefício com relação às condutas, tá? No paciente de TCE, um paciente que teve um hemorrágico, se ele não tiver com uma pressão intracraniana grande, elevada, uma pique elevada. Eu vou ter uma distorção física e deslocamento do cérebro. Então, a gente tem, empurra ventrículo, tá? A gente empurra as estruturas porque não tem espaço, tem muito edema, tem muito líquido, ok? A gente vai ter um edema cerebral local, né? A gente já falou. A gente vai ter morte de células neuronais e gliais, muito parecido com o isquêmico também, tá? E a gente vai ter ruptura da barreira hematoencefálica, a barreira que protege, né? Que faz essa divisa entre os vasos e o cérebro. Então, quando ele rompe, a gente tem ruptura dessa barreira hematoencefálica. Aqui a gente, deixa eu mostrar na setinha para vocês, tá? Aqui é um AVE hemorrágico, certo? Aqui, 2 horas após o início. Se não controlar a hemorragia, 6,5 horas após o início. Vai aumentando ou não vai? Vai, né? Lembra que esse sangue, ele é ininterrupto ou não é? Ele tá passando lá. Tá, né? Então, a gente precisa realmente controlar essa hemorragia, ok? Aqui é uma comparação, tá? Uma comparação dos dois tipos. Deixa eu virar essa.
essa câmera para mim. Aqui é uma comparação dos dois tipos. Então, na imagem número 1, a gente tem que tipo de AVE? Hemorrágico, né? Aqui é o fluxo sanguíneo, aqui o vaso rompeu e extravasou sangue para uma área do cérebro. E aqui no número 2, isquêmico. AVE é fácil ou difícil? Fácil, né, de compreender, tá? Então aqui a gente tem um bloqueio e essa área ficou privada de sangue. A gente tem a isquemia, tá? Oi? Pode. Às vezes o paciente pode ter uma vez e aí depois ele tem, no próximo ele pode ter o hemorrágico. O isquêmico, se ele pode levar o hemorrágico? Olha, só depois de um tempo. Assim, eu nunca peguei nenhum paciente que tenha tido os dois ao mesmo tempo, tá? Mas assim, depois de um tempo, por exemplo, o paciente teve primeiro um isquêmico, e aí pode ter causado alguma sequela, algum vaso, a pressão muito alta, e aí ele pode vir a ter o hemorrágico, tá? Ele pode ter o hemorrágico antes e depois ter um isquêmico. Eu já tive paciente que ele teve um hemorrágico e ele não ficou com quase nada de sequela. A única sequela que ele teve foi a alteração de equilíbrio, um pouquinho só, um hemorrágico. E eu já tive paciente que teve um isquêmico e ele foi um paciente que ficou muito ruim. Ficou na cadeira de rodas, certo? Porque sempre quando a gente pensa assim, a gente pensa, quando a gente pensa que o hemorrágico ele é mais grave do que o isquêmico ou não? O que vocês pensam? Que o hemorrágico é mais grave do que o isquêmico? No geralzão. O isquêmico ele é mais grave que o hemorrágico é mais grave que o isquêmico? No geral, assim, no geralzão, quando a gente pensar, o que é pior? Uma área que sofreu, tem uma anóxia ou uma área que extravasou um sangue? Uma hemorragia, no geral, assim, pensando no geral, quando a gente recebe um paciente de hemorrágico, a gente recebe um paciente, olha, foi um AVE hemorrágico. Então a gente já pensa que a magnitude é pior. Mas eu já tive pacientes que tiveram hemorrágico numa área muito pequena e teve só alteração de equilíbrio. E eu já tive pacientes que teve um isquêmico e uma área muito grande e o prognóstico foi pior, tá? Mas no geralzão a gente sempre pensa num hemorrágico como um AVE muito mais grave. Por quê? Porque se eu não parar a hemorragia, ele tende a ser o quê? Mais extenso, tá? Então tudo depende. A neuro é sempre assim, depende. Depende do tempo, depende da procura. Não sei se vocês acompanharam, mas faz um tempo já isso, do tanto que eu nem me lembro qual é o local. Mas tem um local que no pronto atendimento eles têm uma equipe que é só para AVE. Eu acho que passou no Fantástico faz muito tempo. Então o que acontece? Eles já ligam, a ambulância vai lá, aí eles ligam para a equipe que está lá no pronto atendimento para receber, lá na urgência. Olha, é um paciente suspeito de AVE. Aí o que eles fazem? Eles entram logo com medicamento e depois manda fazer a tomo. Tá? Então, com isso, se ele teve o AVE ou não, jamais entraram com medicamento, tá? Então, o paciente dificilmente vai evoluir ruim, porque já foi feito o anticoagulante, tá? Como que acontece nos outros locais, inclusive aqui. O paciente chega com sintomas típicos de AVE, isso quando ele é suspeito de AVE, né? Tá? E aí ele vai fazer a tomo, demora um tempo lá na tomo, depois o médico vê a tomo, aí diz, realmente é um AVE, vamos entrar com medicamento, tá? Então aqui
E em alguns outros locais acontece isso. O pessoal espera primeiro o exame. Ah, já passou muito tempo, né? Olha o tempão que ficou lá interrompido, tá? Certo? Mas tem um local que eu me lembro, passou no Fantástico, eu não me lembro qual foi, quanto tempo faz que eu vi, mas eu vi essa reportagem, eu acho que alguns de vocês também devem ter visto, tá? Então a ambulância vai lá, liga, a equipe já fica pronta para receber, eles já entram com o medicamento e depois vai fazer a toma, ok? Aqui só para a gente ver a diferença, né? Ó, aqui ainda tem derrame, então muitos pacientes chegam para vocês falando assim, ah, eu tive um derrame. Vocês vão saber que é um AVE, tá? O AVE isquêmico é o tipo mais comum, responsável por 80% dos casos, enquanto que o hemorrágico apenas 20% dos casos. Os sintomas surgem de repente, dependem da área afetada. Então, como eu falei para vocês, depende muito da artéria, da área, depende do vaso que vai ser afetado. No acidente isquêmico transitório, os sintomas são passageiros, a gente já viu isso, tá? Duram, em geral, menos de 24 horas, o paciente começa a recuperar os movimentos, a fala, depende do que foi alterado. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo, aqui a gente tem a formação de um coágulo, ó, tá? Nem sempre é um trombo, pode ser apenas um coágulo. Aumenta a pressão nessa área, a gente tem uma formação de uma placazinha aqui, e aí eu não tenho sangue passando. Hemorrágico, como a gente viu, 20% é menos comum. Sintomas incluem dor de cabeça muito forte, que surge de repente, pode vir acompanhado de perda de força, sonolência, alterações de fala, paralisia. A gente já viu todos esses sintomas, tá? E aí o que acontece aqui? O paciente tem um vaso, por algum motivo esse vaso se rompe e extravasa sangue em alguma área. A localização vai depender do vaso, ok? Ou dos vasos afetados. Pode ser mais de um também. Aqui nesse primeiro caso, a gente tem um AVC isquêmico ou hemorrágico? Nesse aqui onde estou passando a setinha. Isquêmico ou hemorrágico? Isquêmico, tá? Faltou sangue aqui, olha a área aqui necrosada, tá? E nesse daqui? Hemorrágico, tá? A gente tem presença de sangue agudo, ok? De novo aqui, gente, só para não ter erro, tá? Quando vocês virem um exame de imagem, vocês vão saber que tipo de AVE vocês estão lidando, tá? No sangue agudo, a gente tem uma região hiperdensa. E na isquemia, a gente tem uma região hipodensa, por isso que ela é mais escurinha. De novo, isquêmico, hemorrágico. Sintomas dependem da área, tá? Eu tenho áreas relacionadas ao movimento, à sensibilidade, à interpretação, audição, visão. Equilíbrio, aqui, olha, gente, tem que... Como é o nome dessa região aqui? Cerebelo. Eu posso ter um AVE de cerebelo? Posso ter um AVE de cerebelo ou não? Sim, né? Tá? Eu posso sim ter um AVE de cerebelo. Por isso que o nome mudou. Antes era cerebral. Quando era cerebral, a gente só falava disso daqui, ó. Da região do cérebro. Ok? Hoje em dia, sabe-se que não é só cerebral. A gente pode ter... Qual é o nome dessa região? Tronco, né? Tá? Opa. Como é que sai isso daqui? Bastante pronto. A gente tem a região do tronco, tá? Que a gente pode ter de tronco, de cerebreiro, por isso que o nome ficou encefálico, é do encéfalo. A gente pode ter áreas de comportamento, emoções, áreas da fala, do paladar, enfim. Depende da área, depende da extensão, tá? Sintomas geralzão. Diminuição ou ausência de força na face, no braço ou perna de um lado do corpo, é o que a gente chama de hemiparesia ou hemiplegia.
Alteração súbita da sensibilidade, com sensação de formigamento. O paciente relata muito formigamento no momento que ele está tendo, tá? Na face, no braço ou da perna de um lado do corpo. Perda repentina da visão no olho ou nos dois olhos. Alteração de fala, né? Ele não consegue falar. Dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente. Esses são os sintomas clássicos do AVE. Quando eu tenho um paciente, esse aqui é o meu paciente, tá, gente? Ele tá de costa para vocês, tá bom? E ele teve uma lesão do lado esquerdo, tá? Ele tá de costa para vocês, ele teve uma lesão do lado esquerdo. Como é que vocês vão encontrar ele? Onde que ele vai perder o movimento ou a sensibilidade? Do lado direito. Por quê? Decussação das pirâmides bulbares, tá? Então, bem aqui nessa região, na região do tronco, o que vai acontecer? Eu vou ter um cruzamento das vias, tá? E aí, se a gente tem do lado esquerdo, os meus sintomas vão ser do lado direito. Lembrem disso também, tá? Muito importante, ok? Ó, local lesado, lado dos sintomas, tá? Sejam eles sensitivos, sejam eles motores. Fisioterapia. Quando que a gente inicia a fisioterapia? Tem um tempo para iniciar? O ideal é que a gente trabalhasse mais com a prevenção, né? Mas assim, o paciente já teve o AVE, tá? Quando é que a gente inicia ele? Inicia a fisioterapia? Quanto antes, melhor, né? Iniciar precocemente. Geralmente ela já tem início na área hospitalar, tá? Se o paciente precisou ficar internado, nem todo paciente precisa ficar internado, tá? Então, o início geralmente começa na área hospitalar. Quando eu inicio de forma precoce, eu tenho menor risco de complicações secundárias, sejam elas motoras, funcionais, respiratórias, enfim, circulatórias. Consigo me aproveitar da neuroplasticidade, tá? Todo mundo sabe o que é a neuroplasticidade? Capacidade que eu tenho de poder ganhar numa área já perdida, a neuroplasticidade, tá? Então, se eu tive uma isquemia nessa área, essa minha região ao redor, ela vai encorpar essa área que a gente chama de neuroplasticidade. Por isso que a gente consegue recuperar o paciente de AVE, ok? E eu diminuo a minha mortalidade. Aqui a gente já pensa mais no nível hospitalar, né? Tem um hospital que não tem a fisioterapia? Ainda tem, né? Alguns hospitais que não têm a fisioterapia, tá? Qual o meu objetivo na fase aguda? Prevenção das deformidades e úlceras de pressão. Falamos disso na nossa aula prática, na última aula prática, não falamos disso? Prevenção de deformidades e úlceras de pressão? Sim? Quem pôde acompanhar a aula prática, a gente demonstrou, né, como é que a gente vai posicionar o paciente no leito, como é que a gente vai orientar a questão da mudança de decúbito, que tipo de colchão a gente prescreve, né? A gente orienta, na verdade, tá? As bolsas de gel, bolsas de espuma, falamos disso. Serve o mesmo raciocínio, serve para o paciente de AVE, ok? Então, como é que a gente vai prevenir? Mobilização passiva no leito, aí a gente tem a cinesioterapia passiva. Quem mais que a gente tem? Mobilizações articulares, tá? Estimulação sensorial. O que a gente já viu de estimulação sensorial? O que vocês entendem por estimulação sensorial? Como eu poderia estar estimulando a parte sensorial? Um paciente que tem alteração de sensibilidade. O algodão, né? O próprio toque.
realizar os testes para a gente saber o que está alterado, né? O que eu costumo fazer? Dificilmente eu trato a parte sensorial, só se o paciente vier só com essa queixa, tá? Mas quando o paciente chega para mim, eu foco mais na parte motora. A parte sensorial, a parte sensitiva, eu oriento ele a fazer em casa. Então, aquela esponja de lavar louça que tem 2 lados, aí eu oriento, olha, eu até mostro na clínica, olha, a gente faz 1 ou 2 assim, demonstrando, olha, você vai fazer assim, você vai fazer assim, tá? Mas eu não fico, eu foco mais em outras coisas, tá? Mais a parte motora, a parte funcional, certo? E eu deixo mais para orientação para fazer em casa a parte sensorial. A não ser que ele venha só com essa queixa. Aí a gente trabalha a parte sensorial, tá? Mas se ele vier com muitas queixas, um atendimento de neuro mesmo, eu foco mais na parte motora, funcional, marcha, ok? A gente também pode estar fazendo a massagem, né? A terapia manual e orientar as mudanças de decúbito, também é importante. Na fase pós-aguda, eu vou trabalhar a recuperação da funcionalidade, então a gente pensa em AVDs, né? Lembra que a gente falou lá dos recursos? Auxiliar o paciente a pegar no copo, a pegar numa colher, se for preciso prescrever órteses, tá? Tecnologia assistida, trabalho muito a marcha, né? O paciente de AVE, ele tende a ter um padrão de marcha, a gente viu lá na nossa aula de avaliação como que é a marcha dele, ele circunda um quadril, tá? Esse paciente que chegou para mim hoje, ele não tem nenhuma alteração de circundação, ele tem alteração de marcha, mas ele não tem alteração de circundação de quadril. Então é muito legal, eu gostei, assim, eu acredito que a gente vai ter uma recuperação muito boa. Até comentei com ele, né? Eles compraram uma bolinha para fazer esse movimento aqui, mas eu já suspendi, porque ele ainda não tem esse padrão flexor. Mas se ele ficar com a bolinha fazendo isso, eu vou estimular mais ainda esse padrão flexor, então eu mandei suspender logo, tá? Então é bem legal mesmo. O paciente que teve, apesar de ter tido um AVE um pouco extenso, mas com poucas sequelas. Até porque eu não atendo mais paciente cadeirante, então ele chegou deambulando com auxílio de uma muleta. Tá? Então, bem legal. Menos de um mês, né? Quer dizer que dá para ganhar muita coisa. Tá? Assim é bem legal. Vou trabalhar a função manual grosseira e fina, tá? Quando a gente fala grosseira, são os movimentos mais amplos, e a fina, os movimentos mais de pinça. Fala em linguagem, mas não é com a gente, tá? A gente já seria junto com a fono, tá bom? Aqui a gente só está mostrando o geralzão, tá? Alimentação e controle esfincteriano, atividades de vida diária e de vida prática, tá? O que eu ainda faço muito? Esse daqui é mais paciente de home care, tá, gente? Mais paciente acamado. Ensino. Vocês já viram o exercício para estimular a motilidade? Então, eu ensino os cuidadores, o técnico de enfermagem, quem for ficar acompanhando ele, e a questão da bexiga também, tá? Esvaziamento de bexiga, tudo isso eu ensino, tá bom? Mas no meu tratamento mesmo eu foco mais na parte motora e funcional, ok? Dúvidas? Difícil, fácil. Vocês vão pegar muito paciente de AVE, seja no hospital, seja na clínica, tá? Vocês acabam pegando muito paciente de AVE. No hospital já é no nível mais agudo, uma fase mais aguda, então o paciente a gente trabalha mais cinesioterapia ativa assistida ou passiva, depende do que o paciente precisa, tá? Faz respiratória, orienta a questão do posicionamento do leito. Na clínica, a gente trabalha mais a parte funcional, né? Trabalha a parte motora, mas também trabalha marcha, trabalha a parte mais motora fina. E quem for trabalhar nessa parte mais voltada para o home care, a gente trabalha mais a parte como se fosse uma área hospitalar estendida,
mas às vezes também é um paciente que trabalha mais funcional, então é misturado, tá? Depende muito do paciente, tá bom? O importante é que a gente faça uma avaliação detalhada, lembra lá da nossa avaliação? Tá? É um paciente que precisa realmente avaliar reflexos, tono muscular, força muscular, tá? Para a gente não ficar perdendo tempo fazendo exercício ativo num paciente que tem capacidade de fazer com pezinho, ok? Então a gente precisa realmente fazer uma avaliação boa. Gente, dúvidas? Nada? Algum comentário? Não? Certo? Todo mundo já assinou? Já? Não? Hã? Vou ficar com essa aqui. Será que a Thaís não vai usar? Ah, tá. Eu bato uma foto para ela, eu envio para ela. Vejam lá se vocês já assinaram. Hum? Foi cortado? Clonado? Meu Deus. Vou ver como é que eu mando para ela, então. Já assinaram todo mundo? Já? Então tá, gente, ó. Hoje eu vou ver o que tá faltando postar as aulas de vocês, tá bom? Uma coisa que Sabino me mandou sobre. Ah, deixa eu encerrar aqui, só um instantinho, tá? Me aguardem aí, deixa eu só parar o vídeo aqui.